Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Constituição Federal de 1988, Seção 2, das atribuições do Presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Inciso 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Inciso 2. Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da Administração Federal. Inciso 3. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 5. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 6. Dispor, mediante decreto, sobre: alínea A. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Alínea B. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Inciso 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Inciso 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Inciso 10. Decretar e executar a intervenção federal. Inciso 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 12. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas. Nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Inciso 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Inciso 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o Advogado-Geral da União. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrido no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20. Celebrar a paz, autorizado
ou com o referendo do Congresso Nacional. Inciso 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Inciso 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. Inciso 26. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Inciso 28. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional, previstos nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f e 167g desta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, 12 e 15, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou o Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Seção 3. Da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: inciso 1. A existência da União. Inciso 2. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Inciso 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Inciso 4. A segurança interna do país. Inciso 5. A probidade na administração. Inciso 6. A lei orçamentária. Inciso 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O Presidente ficará suspenso de suas funções. Inciso 1º. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 2º. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente.
sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo 4º. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 4. Dos Ministros de Estado. Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei. Inciso 1º. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Inciso 2º. Expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Inciso 3º. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Inciso 4º. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Seção 5. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Subseção 1. Do Conselho da República. Artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam: inciso 1º, o Vice-Presidente da República; inciso 2º, o Presidente da Câmara dos Deputados; inciso 3º, o Presidente do Senado Federal; inciso 4º, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; inciso 5º, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; inciso 6º, o Ministro da Justiça; inciso 7º, 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: inciso 1º, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio; inciso 2º, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Subseção 2. Do Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos: inciso 1º, o Vice-Presidente da República;
Inciso 2º, o presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3º, o presidente do Senado Federal. Inciso 4º, o ministro da Justiça. Inciso 5º, o ministro de Estado da Defesa. Inciso 6º, o ministro das Relações Exteriores. Inciso 7º, o ministro do Planejamento. Inciso 8º, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, inciso 1º, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição. Inciso 2º, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Inciso 3º, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Inciso 4º, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Capítulo 3. Do Poder Judiciário. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1º. O Supremo Tribunal Federal. Inciso 1º-A. O Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2º. O Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2º-A. O Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 3º. Os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Inciso 4º. Os Tribunais e Juízes do Trabalho. Inciso 5º. Os Tribunais e Juízes Eleitorais. Inciso 6º. Os Tribunais e Juízes Militares. Inciso 7º. Os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. Inciso 1º. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. Inciso 2º. Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. A linha A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. A linha B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à 1ª/5ª parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. A linha C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza,
no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. A linha D. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. A linha E. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Inciso 3º. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância. Inciso 4º. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrado, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Inciso 5º. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e o subsídio dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos artigos 37, inciso 11 e 39, parágrafo 4º. Inciso 6º. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Inciso 7º. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Inciso 8º. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Inciso 8º-A. A remoção, a pedido de magistrados de comarca de igual entrância, atenderá, no que couber, ao dispostos nas alíneas A, B, C e E do inciso 2º do caput deste artigo e no artigo 94 desta Constituição. Inciso 8º-B. A permuta de magistrados de comarca de igual entrância, quando for o caso, e de dentro do mesmo segmento de justiça, inclusive entre os juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais na esfera da Justiça Estadual, Federal ou do Trabalho, atenderá, no que couber, aos dispostos nas alíneas A, B, C e E do inciso 2º do caput deste artigo e no artigo 94 desta Constituição. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em caso nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Inciso 10.
As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Inciso 11. Nos tribunais, com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Inciso 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Inciso 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Inciso 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Inciso 15. A distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. Artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista cétupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. Inciso 3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, inciso 10 e inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, inciso 150, inciso 2º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3º e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Parágrafo único. Aos juízes é vedado: inciso 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Inciso 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. Inciso 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo,
por aposentadoria ou exoneração. Artigo 96. Compete privativamente. Inciso 1º. Aos tribunais. Alínea A. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Alínea B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional, respectiva. Alínea C. Prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. Alínea D. Propor a criação de novas varas judiciárias. Alínea E. Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei. Alínea F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Inciso 2º. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169. Alínea A. A alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Alínea B. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. Alínea C. A criação ou extinção dos tribunais inferiores. Alínea D. A alteração da organização e da divisão judiciárias. Inciso 3º. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Parágrafo único. Nos tribunais de justiça, compostos de mais de 170 desembargadores em efetivo exercício, a eleição para os cargos diretivos de que trata a alínea A do inciso 1º do caput deste artigo será realizada entre os membros do Tribunal Pleno, por maioria absoluta e por voto direto e secreto, para um mandato de 2 anos, vedada mais de uma recondução sucessiva. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão. Inciso 1º. Juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas e juízes de primeiro grau. Inciso 2º. Justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto,
com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Parágrafo 1º. Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Parágrafo 2º. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços, afetos às atividades específicas da Justiça. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete: inciso 1º, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Inciso 2º, no âmbito dos estados e no Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto de previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes da relação laboral ou previdenciária, independentemente da sua natureza tributária, inclusive os oriundos de repetição de indébito incidente sobre a remuneração ou proventos de aposentadoria, bem como indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitado em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei,
serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentença transitadas em julgado, constante de precatórios judiciários, apresentados até 1º de fevereiro, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os critérios abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 9º. Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substitutos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Parágrafo 10º. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 dias, sobre pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º, para os fins nele previstos. Parágrafo 11º. É facultado ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgada para, inciso 1º, quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Inciso 2º. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para a venda. Inciso 3º. Pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente. Inciso 4º.
aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para venda, do respectivo ente federativo, ou, inciso 5º, compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a títulos do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Parágrafo 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feito pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no parágrafo 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Parágrafo 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e município, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Parágrafo 16. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de Estados, Distrito Federal e municípios, referenciando-os diretamente. Parágrafo 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Parágrafo 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. Verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas. Inciso 1º. Na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2º. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 3º. Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6º
e 7º do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 19-A. A União fica autorizada a instituir linha de crédito especial, por intermédio de instituições financeiras estatais federais, destinada exclusivamente à quitação dos precatórios referidos no parágrafo 19 deste artigo, nos termos de lei complementar. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante juízes auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que, em relação ao crédito, não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 21. Ficam a União e os demais entes federativos nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado, devidos à pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas, vencidas ou vicendas. Inciso 1º. Nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo. Inciso 2º. Nos contratos em que houve prestação de garantia a outro ente federativo. Inciso 3º. Nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais e, inciso 4º, nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos. Parágrafo 22. A amortização de que trata o parágrafo 21 deste artigo, inciso 1º, nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente às parcelas mais antigas. Inciso 2º, nas obrigações vicendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento. Parágrafo 23. Os pagamentos de precatórios pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios relativos às suas administrações diretas e indiretas estão limitados, observado o disposto no parágrafo 24, 25, 26 e 28 deste artigo. A. Inciso 1º. 1% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, para os entes federativos que não possuam estoque e para os entes federativos cujo estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescido de juros moratórios em 1º de janeiro, não superar 15% desse valor. Inciso 2º. 1/5 da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescido de juros moratórios em 1º de janeiro for superior a 15% e inferior ou igual a 25% desse valor. Inciso 3º. 2% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios
em 1º de janeiro, for superior a 25% e inferior ou igual a 35% desse valor. Inciso 4º. 2 inteiros e 5/10% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratório, em 1º de janeiro, for superior a 35% e inferior ou igual a 45% desse valor. Inciso 5º. 3% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro for superior a 45% e inferior ou igual a 55% desse valor. Inciso 6º. 3 inteiros e 5/10% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro for superior a 55% e inferior ou igual a 65% desse valor. Inciso 7º. 4% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratório, em 1º de janeiro, for superior a 65% e inferior ou igual a 75% desse valor. Inciso 8º. 4 inteiros e 5/10% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratório, em 1º de janeiro for superior a 75% e inferior ou igual a 85% desse valor. Inciso 9º. 5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro for superior a 85% desse valor. Parágrafo 24. Os limites percentuais fixados nos incisos 1º a 9 do parágrafo 23 deste artigo deverão ser majorados de forma fixa para o decênio seguinte, em 5/10 ponto percentual sobre a receita corrente líquida apurada no exercício financeiro imediatamente anterior, a partir de 1º de janeiro de 2036 e a cada período subsequente de 10 anos, caso seja verificada a existência de estoque de precatórios em mora. Parágrafo 25. Toda medida efetiva de redução de estoque de precatórios promovida pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios deverá ser contabilizada para fins de apuração do cumprimento do respectivo Plano Anual de Pagamento de Precatórios. Parágrafo 26. Os pagamentos de precatórios realizados nos termos do parágrafo 11 e 21 deste artigo não são considerados para aplicação dos limites de que trata o parágrafo 23 deste artigo. Parágrafo 27. Se os recursos destinados aos pagamentos de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observados os limites do parágrafo 23 deste artigo, não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte. Inciso 1º. Os limites de que trata o parágrafo 23 deste artigo serão suspensos. Inciso 2º. O presidente do Tribunal de Justiça Local determinará o sequestro, até o limite do valor devido, das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatórios. Inciso 3º. O governador do Estado ou do Distrito Federal ou o prefeito do município inadimplente
responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Inciso 4º. O Estado, o Distrito Federal ou o município ficará impedido de receber transferências voluntárias enquanto perdurar a omissão. Parágrafo 28. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios, mediante dotação orçamentária específica, poderão efetuar pagamentos de precatórios que superem os limites previstos nos parágrafos 23 deste artigo. Parágrafo 29. É facultado ao credor do precatório dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que não tenha sido pago em razão do disposto no parágrafo 20 ou 23 deste artigo, sem prejuízo dos procedimentos previstos nos parágrafos 9º e 21 deste artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante juízes auxiliares de conciliação de pagamento de condenações judiciais contra a Fazenda Pública Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de parcela do valor desse crédito. Parágrafo 30. Os valores efetivamente aportados pelos entes federativos nas contas especiais do Poder Judiciário destinadas ao pagamento de precatórios deverão ser imediatamente excluídos do estoque da dívida para fins de apuração do saldo devedor, vedada a incidência de juros, de correção monetária ou de quaisquer acréscimos legais sobre esses valores após sua transferência. Chegamos ao final de mais um áudio. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @Decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.